Cuidado! Se você não é bacharel em Direito, engenheiro ou médico, sua profissão está em perigo. Eu digo isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, insinuou que a profissão de jornalismo foi uma das primeiras a ser desregulamentada. E outros elementos vai conversar sobre isso. Mas antes de começar o programa, eu queria falar que estamos chegando no inverno e queria aconselhar e recomendar às pessoas que participem das campanhas que recolhem agasalhos para as pessoas. Júlio, tem mais alguma coisa para falar sobre? Eu acho que a gente tem que lembrar, mesmo que já faz uma semana hoje, da morte do maior astro, maior ídolo pop do mundo, digamos assim, quem sabe da nossa geração, Michael Jackson, que marcou, entre outras coisas, a sua forma de fazer música, a sua forma de mostrar a música, representar ela através de uma nova leitura de clipes musicais e que faz toda uma nova geração que surge com o advento, digamos assim, da MTV. Eu acho que a gente não pode passar mesmo uma semana, quem sabe um mês, e daqui a alguns anos, despercebido do fato da morte dele no dia 25 de junho. Falando de perdas, eu lembro da Farrah Fawcett, que faleceu também no mesmo dia, semana passada. Foi uma ícone dos anos 70, uma das mulheres mais bonitas que já se teve. Inclusive, ela posou nua, se eu não me engano, em 70, e até hoje é a segunda Playboy mais vendida em todo o mundo, que foi uma mulher linda, e a gente também tem que lembrar, embora a mídia, né, fale muito mais do Michael Jackson. E eu queria relembrar, para falar um pouco da saúde santamariense e rio-grandense, né? Queria falar sobre a gripe do porco, que está todo... do mundo. Gripe do porco. A gripe conhecida como gripe do porco. Que é para o pessoal se cuidar, né? Porque qualquer gripe está todo mundo achando que é a do porco, mas a gente sabe que não é. E tem muitos casos de dessa gripe que está virando pneumonia, então a gente só quer deixar aqui nosso lembrete, assim, pessoal que vai sair em algum lugar que tem muito aglomerados de pessoas, que se cuide, né? Bom, então para começar o nosso papo sério aqui, que vamos tratar hoje é sobre política. Eu tenho aqui ao meu lado Gabriela Perufo, que é nossa colega aqui do jornalismo, que está entre os encabeçadores do movimento a favor do diploma, né? Tudo bem, Gabi? Tudo bom, cara. Bom, então vamos começar a falar sobre a política. Como somos jovens, a gente tem uma história no Brasil bonita em questões políticas e de movimento estudantil e movimento de jovens a partir da ditadura e aquela coisa. Mas vamos começar, antes de falar de diploma, antes de falar disso, vamos começar a falar da questão do nosso envolvimento com a política. Como é que vocês veem e como é que a gente... quando é que começa esse nosso envolvimento? É aos 16 anos, quando a gente faz o título eleitoral? Eu acho que é pessoal, muito pessoal. Eu acho que em casa a gente desenvolve gostos por cultura, no caso, tu desenvolve um gosto do teu pai, de filmes e músicas. Eu acho que o gosto também por as questões políticas a gente desenvolve em casa. E quem tem pais militantes, ou enfim, que apoiam, acho que acaba se interessando muito antes. Eu nunca fui militante, meus pais acho que já foram filiados há muito tempo atrás, não tenho assim certeza. Mas eu acho que eu comecei a me interessar mais por política a partir dos meus 17 anos. Eu não voltei com 16, eu voltei com 18 só. Até complementando isso que a Mitty falou, eu concordo também. Porque a gente vê muito casos de pessoas com 40, 50 anos que não entendem nada sobre política e não fazem questão de entender, né? Pois tem isso também. Tem muita gente que não tem, né, interesse. E aí a questão que tu até perguntou é como é que a gente desenvolve. Eu acho que um dos primeiros é isso, é em casa. E, Gabriela, você, como é que... Bom, meus pais eles eram bem metidos em política e sempre me influenciaram, iam me explicando, eu era bem nova, eles iam me explicando de uma maneira simples. E um pouco antes de eu ter meus 16 anos, eu comecei a envolver para valer em partido. Colégio? Em partido já? Eu ajudei a juntar assinaturas para fundar o partido que eu sou hoje. E eu não vi a hora de fazer meu título e poder votar. Hoje em dia, digamos que eu deixo a política um pouquinho de lado, tenho outras responsabilidades, mas eu sempre fui bem interessada. A política partidária, no Partidária. E essa influência veio dos meus pais, embora hoje eu não seja do mesmo partido deles. Mas o ativismo começou aonde? Começou na escola? Não, começou em casa. Em época de eleições, os meus pais, eles me levavam para passeatas, colavam adesivos, enfim.
E eu já, assim, lá em casa não há nada político, assim. Há uma discussão, quem sabe, sobre enfim, a política que aparece na mídia, sobre questões, mas nunca se levantou nenhum tipo de bandeira, nem partidária, nem de militância. Mas eu, assim, aos 13 anos, eu já estava envolvido dentro de um sistema do governo da época estadual, de fazer mudanças, diretrizes e princípios na educação gaúcha. Tipo, eu fui delegado do processo.